Olá, turma, sejam bem-vindos. Nessa unidade você estudará o custo das fontes de financiamento das empresas. Também conhecerá o conceito de custos de capital de terceiro e custos de capital próprio. Analisará o custo médio ponderado de capital e o conceito de estrutura de capital. A estrutura de capital de uma empresa influencia no custo de capital e no seu valor, por isso é um assunto muito relevante. Mas decisões sobre a estrutura de capital podem gerar um alto custo de capital da empresa, ocasionando uma queda do valor presente líquido de investimento, inviabilizando projetos de investimentos e reduzindo o custo da empresa. Por outro lado, boas decisões acerca da estrutura de capital podem reduzir o custo de capital, resultando em valor presente líquidos maiores e mais projetos aceitáveis. Consequentemente, com mais projetos sendo considerados viáveis, mais valor a empresa cria aos seus acionistas. O que é estrutura de capital de uma empresa? Já sabemos que o lado do passivo é o lado das origens e o lado do ativo, o lado das aplicações. Mas aqui veremos que todos os itens do passivo, exceto o passivo circulante, são fontes de capital. Existem dois tipos de capital, o capital de terceiro e o capital próprio. A estrutura de capital, a estrutura de capital é a maneira como a empresa realiza a combinação entre esses dois tipos de capitais. O capital de terceiro representa as atividades das fontes de financiamento da empresa. Já o capital próprio é a parte do capital que pertence aos sócios ou acionistas. A estrutura de capital é o balanço patrimonial. A visualização da estrutura de capital fica mais clara quando se observa o balanço patrimonial da empresa em questão, uma vez que a estrutura de capital trata da composição de capitais, significa que estamos falando do lado dos passivos. O passivo circulante fica de fora dessa análise, pois na estrutura de capital entram apenas as dívidas de longo prazo. O passivo não circulante, antigo passivo exigível a longo prazo, representa o capital de terceiros. Por fim, o patrimônio líquido, que representa o capital próprio. É importante que o gestor saiba que essas duas fontes de recursos possuem custos, denominados custos de capital. Podemos definir o custo de capital como o preço que a empresa paga pelos fundos obtidos por meio das suas fontes de capital. Ele constitui o padrão para a tomada de decisões de investimento à medida que, aplicando recursos com retorno superior ao custo de capital, a empresa encontra-se no caminho da maximização dos resultados para os que nela investem. É por isso que o custo de capital também pode ser definido como sendo a taxa mínima que os projetos de investimento devem oferecer como retorno. Deste modo, existem apenas duas fontes de recursos para uma empresa, os recursos próprios e os recursos de terceiros, os empréstimos, financiamentos e debêntures. A principal diferença entre essas fontes de capital está na natureza das obrigações do fluxo de caixa, como pode ser visto a seguir. No capital de terceiro, o fluxo de caixa é contratual, representado pela obrigatoriedade do pagamento do principal e os encargos contratuais não sendo uma função da performance operacional da empresa. No capital próprio, o fluxo de caixa é residual, representado pelo pagamento dos dividendos. O fluxo de caixa contratual tem mais prioridade legal do que o fluxo de caixa residual. As despesas financeiras oriundas de capital de terceiros são dedutíveis do imposto de renda, diferente do pagamento de dividendos.
E o fluxo de caixa contratual tem um prazo de maturidade, data em que o pagamento deve ser totalmente cumprido, previamente definida, enquanto no fluxo residual os dividendos são pagos por prazo indeterminado. No fluxo de caixa residual, os acionistas têm o controle total ou principal na administração da empresa, enquanto no fluxo de caixa contratual tem um papel passivo, quando muito ao poder de veto em decisões financeiras que a empresa venha a tomar. O capital próprio e suas principais características, embora a maioria das empresas pense em capital próprio como sendo ações ordinárias, a demanda por esse tipo de capital depende basicamente de duas situações: se a empresa é capital fechado ou de capital aberto, com ações na Bolsa de Valores, bem como das características de crescimento e de risco que a empresa possa ter. As empresas de capital fechado têm poucas opções de captação de recursos próprios, tendo em vista que não podem emitir ações no mercado de capital. Consequentemente, essas empresas dependem dos proprietários e alguma entidade privada, capital de risco, para atender à demanda exigível de capital próprio a fim de que possamos operar e se expandir. Esta é a situação mais comum no Brasil, onde as empresas são de micro e pequeno porte, 85% destas inicia sua atividade com recursos próprios, poupança pessoal ou familiar. O estudo destaca ainda que, por conta do crescimento na oferta de crédito na economia brasileira, observa-se um aumento na procura do recurso de terceiros. As empresas de capital aberto têm uma gama maior de escolha, posto que suas ações são negociadas nas bolsas de valores, potencializando o número de investidores. Deste modo, podem-se resumir as formas de captação de recursos próprios nos seguintes tópicos: recursos dos proprietários. A maioria das empresas, incluindo as mais bem-sucedidas empresas do mundo, tais como Facebook, Google, Microsoft e Apple, começaram com pequenos negócios nos quais poucos proprietários proporcionavam os recursos para tocarem a empresa e aplicavam nela os lucros gerados. A Apple até hoje é financiada apenas com recursos dos proprietários, tendo mais de 100 milhões em caixa. Capital de risco. Quando a empresa começa a se tornar bem-sucedida, os recursos que ela dispõe nem sempre são suficientes para cobrir os investimentos e as necessidades de investimento. Quanto menor e mais arriscada a empresa for, mais propensa ela é de buscar o financiamento do capital próprio por meio de entidades de capital de risco, que, como contrapartida, obtêm ações da empresa que financiam. Emissão de ações. Quando a empresa cresce a tal ponto que não consegue mais bancar suas necessidades de investimentos por meio próprio ou por entidade de capital de risco, é chegada a hora de abrir o capital ou vender parte do seu patrimônio líquido. Para outros investidores, sendo a emissão de ações a forma mais convencional de captação de recursos dessa natureza. Existem outras fontes de suprir a necessidade de patrimônio líquido que não serão focos desse estudo. O capital de terceiro e suas principais características, é contrair recursos de terceiros, seja por meio de empréstimos, financiamentos ou debêntures, cria uma obrigação fixa para os pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como proporciona ao credor prioridade de pagamentos, caso a empresa esteja com problemas financeiros. A seguir são descritos os principais tipos de capital de terceiros, conforme a Safneto. Empréstimos e financiamentos são recursos captados diretamente em instituições financeiras, que compõem o mercado de capitais.
Debentures são títulos privados de dívida emitidos por empresas de capital aberto. A empresa que emite a debenture confere ao seu titular o direito de crédito contra ela, podendo também ser convertida em ações dessa mesma empresa. Vamos entender melhor seguindo os exemplos do caderno didático. Considere uma empresa que possui todos os seus investimentos financiados com capital próprio, como mostra o quadro. Bom, com essa estrutura de ativos e financiamento, a empresa alcança o resultado do seu exercício ilustrado aqui. Então, nós temos aqui o ativo, somando os 50 milhões aqui do total, e o patrimônio líquido representando aqui apenas com capital próprio, ok? Então, a título de comparação, vamos analisar essa mesma situação, porém, dessa vez, a empresa opta por financiar seus ativos com 50% de cada capital próprio e 50% de capital de terceiros. Então, vamos observar aqui, para efeito de comparação, né, esse demonstrativo onde nós temos o investimento, a receita. Nós temos aqui a receita, né, a dedução dos custos de produtos vendidos, um lucro bruto de 40 milhões, as despesas de vendas, despesas administrativas, né? E aqui um lucro operacional de 8 milhões, dos quais são deduzidos os impostos de renda e chegamos então a este lucro líquido. Observando que este é o exemplo onde o capital todo da empresa é próprio, ok? Aqui já alteramos metade e metade, né? Aonde parte do capital, que soma os mesmos 50 milhões, parte dele é próprio e parte dele é de financiamento. Então, como é que fica o demonstrativo com essa forma aqui de estrutura de capital? Então, o capital de terceiros, 25 milhões, refere-se ao empréstimo bancário, que cobra juros de 12% ao ano. Vamos considerar esses juros de 12% ao ano desse capital, desse financiamento. Essa taxa de juros gera despesas financeiras de 3 milhões no período analisado. Neste caso, temos o seguinte resultado do exercício dessa empresa no quadro, que seria esse resultado aqui. Observe que, na situação anterior, a empresa pagava imposto de renda no valor de 2.720.000. E graças às despesas financeiras, a empresa passa a pagar o imposto de renda agora no valor de 1.700.000, né? Porque nós temos agora, do lucro operacional, que deduzir as despesas financeiras, que é referente a estes 12% dos 25 mil, nesse período. E só depois temos um lucro antes do imposto de renda, e aí sim vamos deduzir o imposto de renda. Isso aqui tem uma representatividade na análise desse lucro líquido aqui. Ou seja, né, houve uma economia de 1.020.000. Dessa forma, atribuímos à despesa financeira essa economia no imposto de renda. Assim, o custo dos juros é, na realidade, de 1.980.000. Por que 1.980.000? São os 3.000 menos o 1.020.000. Portanto, neste caso, o custo de capital de terceiro, que foi colocado lá de
12%, na realidade, ele passa a ser de 7,92% ao ano, né? E é o custo que deve ser analisado, né, no custo de capital de terceiros da empresa, uma vez que o efeito de pegar o efeito de pegar o empréstimo e dividir ao meio, no nosso exemplo, dividido ao meio do capital, para a estrutura de capital, ele houve um impacto no custo da empresa, ou seja, investindo 25 mil próprio e pegando 25 mil emprestado, foi mais rentável do que eu investir todos os 50 mil direto do meu bolso, direto de capital próprio. Como você viu anteriormente, ao decidir pelas fontes de financiamento, o gestor financeiro deve se atentar ao custo de capital, tanto próprio como de terceiro. O estudo da estrutura de capital está estreitamente relacionado com o custo de capital total da empresa. As teorias sobre a estrutura de capital, basicamente, podem ser identificadas duas grandes linhas de pensamento no que tange à estrutura de capital. A primeira é defendida por David Duran, 1952, a partir do trabalho intitulado como Cost of Debt and Equity Funds of Business, Trend and Problems of Management, no qual é defendida a existência de uma combinação das fontes de capital, recursos próprios e recursos de terceiros, de tal forma que o custo total seja minimizado, uma estrutura ótima, sendo chamada de teoria convencional ou tradicionalista. A segunda linha de pensamento, encabeçada por Franco Modigliani e Merton Miller, 1958, no trabalho denominado The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, preconiza a inexistência de uma estrutura ótima de capital, sendo indiferente para a empresa a forma como a mesma financia seus projetos. Dando sequência ao trabalho de Modigliani e Miller, Myers desenvolveu duas teorias que se contrapõem, chamadas Static Trade-off Theory, ou STO, teoria do equilíbrio estático, e Pecking Order Theory, ou POT, teoria das hierarquias das fontes de financiamento. A primeira afirma que a empresa determina uma meta de endividamento, relação capital de terceiros por capital próprio, e luta para atingir essa meta. A segunda diz que a empresa dará preferência ao financiamento interno ao externo, bem como optará por se endividar ao invés de lançar ações no mercado. Tanto STO quanto a POT inseriram variáveis de imperfeições do mercado, tais como custo de falência, custo de agência e assimetria de informações. A teoria convencional, de acordo com Damodaran, 2011, a teoria convencional defende que o uso de capital de terceiros pode, pelo menos inicialmente, trabalhar em favor da empresa, diminuindo o custo de capital e aumentando o valor da empresa. Nesse sentido, Brito, Corrar e Battistella, 2009, esclareceram que o custo de capital de terceiros se mantém estável até um determinado nível de endividamento, a partir do qual se eleva em virtude do risco financeiro. Para a teoria convencional, como o capital de terceiros tem um custo inferior ao capital próprio, a empresa deveria se endividar até o ponto que o custo total de capital atingisse o seu melhor valor, ou seja, chegasse à estrutura ótima de capital, maximizando o valor da empresa. A figura a seguir apresenta a estrutura ótima de capital imaginada pela teoria convencional. A partir dessa primeira figura, pode-se observar que o custo de capital de terceiro é sempre menor do que o custo de capital próprio. O custo de capital total reflete o ganho que se tem em se endividar até o ponto tido como ótimo. A partir daí, o custo de capital de terceiro se eleva demasiadamente, o que indica que a empresa deve parar de se endividar, pois o seu custo total
começa a se elevar, destruindo o valor da empresa. Observe-se ainda que o custo de capital, o custo de capital próprio se eleva constantemente, acompanhando o maior endividamento da empresa. Isso se dá porque o indicador beta é influenciado diretamente pela alavancagem financeira, o que torna o custo de capital próprio mais elevado para maiores níveis de endividamento. É oportuno lembrar o que pondera Damodaran 2011, um maior endividamento eleva o custo de capital de terceiros, tendo em vista que há um aumento da possibilidade de inadimplência e esta é refletida no aumento das taxas de juros. Logo, quanto maior o nível de endividamento, maior os riscos financeiros e falência aos quais a empresa está submetida. Com relação ao risco financeiro e ao risco de falência, a SAF Neto 2003 faz a seguinte distinção. O risco financeiro existe para qualquer nível de endividamento, enquanto o risco de falência só existe para elevados níveis de endividamento, que podem tornar a empresa incapaz de arcar com as obrigações financeiras contraídas junto a terceiros. Contrariamente às ideias defendidas por Drummond sobre a existência de uma estrutura ótima de capital, a teoria MM apregoa a impossibilidade de uma combinação ótima de fontes de recursos de uma maneira que minimizasse o custo de capital total. Vamos à teoria MM segundo Damodaran. Os trabalhos de Mogliani e Miller foram de suma importância para os fundamentos das finanças corporativas. As bases das teorias de MM foram feitas sob 3 hipóteses com relação ao mercado em que as empresas operam. A inexistência de impostos, não haveria custos de transação para se levantar recursos externos, seja na emissão de ações ou na contratação de recursos de terceiros. E a terceira é a inexistência de custos de falência, onde a empresa poderia elevar seu nível de endividamento e sempre haveria a possibilidade de cumprir com as obrigações contraídas junto a terceiros. Nota-se que a teoria de MM trata o mercado como um ambiente de concorrência perfeita, onde inexistem as imperfeições do mercado, ou seja, não há assimetria de informação e todos os gerentes atuam em função da maximização da riqueza dos acionistas. Completando a assertiva anterior, a SAF Neto 2003 esclarece que o custo total de capital ele independe do nível de endividamento que a empresa adote, mantendo-se constante para qualquer proporção de recursos próprios ou de terceiros que suportam a empresa. Deste modo, o valor da empresa é constante para qualquer nível de endividamento. De acordo com Modigliani e Miller, 1958, a proposição 1, 2 e 3 podem ter a seguinte leitura. Proposição 1. O valor de mercado de qualquer empresa é independente da sua estrutura de capital, sendo dado pela capitalização do seu retorno esperado a uma taxa apropriada à classe de risco a qual a empresa pertença. Logo, o custo médio de capital de uma empresa é completamente independente da sua estrutura de capital, sendo igual ao custo de capital próprio, como se a empresa não tivesse capital de terceiros em sua estrutura. Proposição 2. A taxa esperada de retorno sobre uma ação de qualquer empresa pertence a uma determinada classe de risco, é uma função linear do endividamento, ou seja, o retorno esperado de uma ação é igual ao custo de capital próprio, como se a empresa fosse financiada apenas por recursos próprios, mais um prêmio relativo risco financeiro, sendo este prêmio igual ao percentual de endividamento vezes a diferença entre o retorno esperado pelo acionista e o retorno esperado pelos credores. E a proposição 3, uma empresa
que está agindo no melhor interesse de seus acionistas no momento da tomada de decisão só explorará uma oportunidade de investimento se e somente se a taxa de retorno deste investimento for maior que o custo de capital. Deste modo, o que importa não é como é financiada, mas se tratará de um retorno maior do que o custo de capital investido, criando valor para a empresa. As empresas com grandes experiências na captação de recursos para seus projetos de investimento se preocupam com um custo de capital elevado, porque seus executivos sabem que isso limita suas oportunidades de investimento. Para muitas delas não há o que fazer, mas para outras é possível implementar projetos rentáveis e manter um bom relacionamento com a comunidade financeira. Sem decisões estratégicas adequadas, competitividade, boa imagem e tradição de pagamento tornam-se mais difíceis a captação desses próprios recursos de baixo custo. Bom, turma, andamos bem até aqui, lembrando mais uma vez que não deixem de fazer as atividades lá do caderno didático e, em caso de dúvida, entre em contato com o tutor. Vamos ao próximo e último tópico, que são as fontes de financiamento. Saber quais são as diversas fontes de financiamento existentes no mercado é importante para os empreendedores de todo o país, pois eles podem escolher aquela que mais se adequa ao seu negócio. Apesar de os bancos serem a opção mais conhecida, há outras alternativas, a depender de cada caso, né? Em muitos casos, a melhor indicação é o uso de capital próprio. No entanto, o empresário pode não ter esses recursos disponíveis. Confira a seguir as dicas e informações sobre as cotas de participação acionária, fontes alternativas e linhas de crédito que podem ser usadas. A participação acionária. O empresário que estiver disposto a vender parte do negócio pode buscar um sócio investidor. Há também o investimento anjo, que é feito por pessoa física interessada em contribuir com o desenvolvimento da empresa em estágio inicial. E o fundo de investimento, feito por pessoas jurídicas para empresas com, claro, potencial lucrativo. Já as empresas embrionárias, muitas vezes, optam pelos programas de incubação e aceleração, sem contar com o investimento coletivo. Um modo de captação de recursos possibilitado pela conexão de investidores e empreendedores por meio da internet. Fontes alternativas. Para determinados modelos de negócio, agências de fomento também disponibilizam linhas de crédito para pesquisa e inovação, por vezes até mesmo a fundo perdido. Subvenções desse tipo podem ser uma das alternativas mais acertadas para a obtenção de capital. E no caso de investimentos financiados a longo prazo, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é outra importante opção, assim como os fundos constitucionais disponíveis nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Outro item seria as linhas de crédito. Quando o objetivo do financiamento é a aplicação de sua capacidade produtiva, as linhas de crédito nos fundos constitucionais e no BNDES oferecerem taxas de juros reduzidas costumam ser mais interessantes que as fornecidas pelas instituições financeiras convencionais. Se a empresa enfrenta problemas quanto ao fluxo de caixa, as linhas de crédito adequadas são as de capital de giro. Entre outras opções, também é possível utilizar antecipação de recebíveis e conta garantida. Já os negócios que promovem a inovação ou lidam com a pesquisa básica ou aplicação devem estar atentos aos editais de entidades como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, além das agências de fomento estaduais. Atividades produtivas de pequeno porte podem contar também com o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, PNMPO, negócios em busca da modernização
do crescimento contam, por sua vez, com um programa de geração de emprego e renda. Esse tópico, inclusive, faz parte de uma das atividades da quarta semana, se eu não me engano. Bom, pessoal, a gente viu todo o conteúdo até aqui, espero que tenham aproveitado. Estou à disposição no ambiente, estou à disposição através dos tutores. Façam as atividades do caderno didático e, caso tenham alguma dúvida ou precisem de alguma orientação, entre em contato pelo ambiente, entre em contato com o tutor, que a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida ou sugestões ou orientações. Muito obrigado mais uma vez.